Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sempre muito grato por falar aqui com você. Hoje, inclusive, falando de um tema que eu gosto muito de estar apontando, que são técnicas mesmo, que são práticas para desenvolvermos a nossa chamada paranormalidade, ou intuição, ou, por que não, a nossa vidência. Então, eu e o Pumuckel, que já passou por aqui, já estamos prontos aqui para estar ensinando. Denise e todos que estão aqui comigo. Hoje é aqueles dias de pegar papel, caneta, que eu vou estar ensinando uma série de técnicas, não são ensinamentos, não são palavras, não são especulações. São técnicas mesmo para permitir que você aumente a tua intuição, a tua paranormalidade, a tua vivência. Então vai ser sempre muito lindo estar aqui às segundas-feiras falando sobre esse tema com você, ok? Deixa eu só mexer um pouquinho aqui numa câmera, aí vai ficar melhor. Pronto. Aqui fica melhor para todos nós. Então, vamos começar. Sempre traz a tua pergunta, sempre traz a tua questão. Falar de siddhis, que são a paranormalidade dentro da visão do yoga. Falar da paranormalidade dentro da visão da espiritualidade, do ocultismo, dentro do taoísmo também. E quem sabe até falar um pouco dentro do xamanismo, que são práticas muito sofisticadas que ele tem para nos oferecer a respeito disso. Vamos pôr aqui para gravar e vamos começar aqui a nossa jornada. Sempre lembrando, quem está assistindo agora ou depois, se quiser compartilhar para quem gosta de práticas de espiritualidade, de práticas mesmo, não de especulação. O que é especulação? É falar sobre algo, mas não ensinar como você desenvolver. Está falando sobre algo, especulando, filosofando, o que é maravilhoso, mas eu sou a pessoa que gosto de ensinar as práticas mesmo. Então, vamos começar aqui. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Eu quero começar a conversar agora contigo em várias lições a respeito de técnicas, de práticas que envolvem o despertar da tua paranormalidade, da tua intuição e, por vezes, até uma certa vidência, e, por que não, daquilo que é chamado de siddhis, no yoga, no tantra, no hinduísmo, que são vários dons que, a priori, as pessoas comuns não têm. Pessoas comuns são as pessoas que não estão ligadas ao espiritual, ao místico, ao transpessoal, seja qual forma essa busca aconteça, nós saímos do que a normalidade dos passus. Passus é chamado as pessoas que vivem tão somente o mundo material, vivem tão somente no mundo de sobrevivência. Isso é chamado assim na Índia, passu. Então, dentro dessa visão, eu vou estar ensinando um monte de técnicas aqui para você hoje, um monte. Eu vou até abrir espaço aqui para algumas pessoas que chegaram. Vamos entrar nessa questão, começar pelos chakras, vai ser bacana. Um conceito diferente para nós, que é o conceito de chakras. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Quando nós falamos em intuição, ou por que não vidência, quando apontamos na direção da paranormalidade, que no Oriente é chamado de siddhis, que são percepções não comuns a pessoas comuns, normalmente nós estamos falando do nosso Ajna Chakra,
ou chamado chakra do terceiro olho. E a partir da estimulação desse centro, desse chakra, eu vou ensinar hoje para ti como ampliar profundamente a tua intuição, ou seja, olhar para aquilo que está além da matéria, além do julgamento, sabermos escolher caminhos na nossa vida, abrir portas que realmente façam sentido. Isso, por vezes, é chamado de vidência, e no Tantra, na Índia, são os siddhis, que são vários dons que os praticantes de espiritualidade têm. O que eu estou chamando de praticante? Praticante não são pessoas que estão somente leem, ou que especulam, ou que têm um conhecimento. Não. São pessoas que praticam algo realmente. Eu vou te ensinar uma série de técnicas para o estímulo do teu Ajna Chakra, para que ele gire muito mais depressa e, por exemplo, você possa notar tudo aquilo que está além dos julgamentos. De cara, eu já te falo, pessoas que moram em lugar muito poluído, pessoas que têm muito contato com o tabaco do mal, que é o cigarro, pessoas que trabalham muito só o mundo material, tem esse chakra anuviado, cheio de nuvens, cheio de véus. A Blavatsky falava, vamos olhar além dos véus, além do aparente. Então, eu vou compartilhar uma série de técnicas para você, e você vai ver que as práticas constantes das mesmas, elas são gostosas, elas são bacanas de praticar, elas vão trazer uma energia que está mais para baixo, nos nossos centros inferiores, para esse chakra que vai começar a girar cada vez mais depressa, o Ajna Chakra, despertando a intuição e a paranormalidade, que fica em dois chakras aqui, intermediários entre o Ajna e o Sahasrara, que é o chamado Soma e o chamado Nirvana, que são chakras muito pouco conhecidos da espiritualidade mais de leitura, mais especulativa. Mas quem pratica muito algo, seja dança sagrada, orações, meditações, maituna, seja Qigong, seja o taoísmo, seja as danças circulares no meio da floresta, seja o reiki sagrado com o mantra Om Mani Padme Hum, você começa a perceber essa movimentação desses chakras, ok? Então, vamos começar com uma técnica que eu gosto muito, que se chama Shiva Netra. Essa é a primeira prática aqui que eu vou compartilhar contigo. Ela é uma das mais poderosas técnicas de estímulo do Ajna Chakra. Como que ela funciona? Você vai acender uma vela, imagina que isso é uma vela, essa caneta, você vai acender essa vela e vai sentar-se com essa vela à sua frente, bem aqui à sua frente. E vai procurar observar a chama dessa vela com o ambiente o mais escuro possível. Só está ali você e a vela acesa. Se você preferir, você vai usar uma música bem neutra. Pode ser os sons de passarinhos, sons de golfinhos, os sons de água ou de pássaro são muito poderosos para ativarmos esse chakra. Ativar significa ele girar mais depressa, que a ideia nossa é sempre ter os chakras girando muito depressa. Então você vai olhar para uma vela com uma música bem neutra, mas procurar olhar essa vela com muito amor, muito amor. Olhar para a vela com amor é um amor que sai de dentro para fora. Não é eu amo aquilo, aquilo eu não amo, aquele outro eu amo, aquele outro eu amo, só se a pessoa fizer isso ou aquilo. Não. Você vai olhar para a vela trazendo a tua amorosidade, você pode lembrar de algumas coisas, inclusive, e jogando essa amorosidade para a vela. E dentro do possível, você vai olhar para a vela evitando se piscar. E vai ficar um tempo olhando para a vela. Depois você vai sentir, em algum momento, que você quer fechar os olhos. Você vai piscar muito pouco, provavelmente vai lacrimejar os olhos. Aí sentiu, você fecha os olhos e você vai balançar o corpo.
balançar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para frente e para trás. Os judeus, eles rezam nesse movimento, os cabalistas, de frente para trás, representando que eles são chamas, que eles estão iluminando o mundo, que eles são luz. E você vai fazer isso um tempo, depois você vai fechar abrir os olhos e novamente vai olhar para a chama da vela. Simplesmente olhar com amor para a chama da vela. Com gentileza, com carinho, fica olhando para a chama da vela. Em seguida, de novo, fecha os olhos e balança teu corpo. Simplesmente imagina que teu corpo é um bambu que se movimenta com o vento. Se você quiser, você pode tocar teu coração e começa a olhar para esse centro. Você vai ver o reflexo da vela nesse centro. Vai ficar bem claro aqui a chama da vela. Ou seja, ela está estimulando o reflexo, claro, o teu Ajna Chakra. Aí, de novo, você vai lá e abre os olhos, olha para a chama da vela, é a terceira vez, fica olhando com amor, com amorosidade para a chama da vela, aí você fecha os olhos e balança novamente o teu corpo. Deixa ele para lá e para cá, para lá e para cá, olhando para o Ajna Chakra, ainda de olhos fechados. E aí você simplesmente para e agradece. Então, são 3 estágios olhando, 3 estágios de olhos fechados. Eu olho para a vela, fecho os olhos, olho para a vela, fecho os olhos, olho para a vela, fecho os olhos. Toda a tua energia vai vir para esse centro, que vai ser profundamente estimulado mesmo. Normalmente, dependendo do que eu olho no mundo, eu vou prejudicando a minha intuição. Quando eu julgo muitas coisas, quando eu olho para cidades de asfalto, eu vou escangalhando com esse terceiro olho. Por isso que é tão importante nós olharmos as montanhas, nós simplesmente sentarmos e olharmos o mar, as ondas que vêm, as ondas que vão, as ondas que vêm. Toda essa forma de olhar vai estimulando o nosso Ajna Chakra. É importante também perceber que quando nós fazemos esse movimento de olhar para cá, ele vai girando mais depressa e vai nos tirando do mundo material. Ele vai pegando a nossa energia do Muladhara Chakra, que é o chakra chamado de básico, ou Swadhisthana Chakra, chakra uterino, ovariano, e vai trazendo essa energia para cá. E aí, nesse chakra, eu começo a despertar o que eu chamo do nosso olhar interior. Eu começo a olhar mais para mim, eu tenho uma percepção na minha vida do que vai me fazer bem e do que não vai me fazer bem. Eu começo a ter uma percepção, eu começo a me dar conta de quais os caminhos que eu devo adentrar e quais situações que eu devo me afastar, do que faz parte do meu Dharma, do meu caminho, e do que não faz parte do meu caminho. Ok? Então, esse olhar aqui no Ajna Chakra, ele vai começar a amplificar. E essa técnica Shiva Netra, ela é muito gostosa de fazer, ela é muito agradável, você escolhe uma música que você goste, à noite, é uma técnica da noite, apaga todas as luzes, coloca a vela no lugar que você sente que não vai atrapalhar, que não vai queimar, machucar ninguém, e faz essa meditação. Ela também desanuvia o meu chakra do coração, porque eu vou imaginando que eu amo a chama dessa vela, que eu estou mandando amor. E, ao mesmo tempo, eu estou estimulando esse chakra, então a tua intuição, a tua vidência. Você que usa tarô, por exemplo, tarô do Crowley, que é um tarô poderosíssimo. O tarô do Crowley, eu vou até falar do tarô do Crowley como uma forma de aumentar a nossa intuição aqui também. O tarô do Crowley está aqui em minhas mãos, ele é muito poderoso. Para quem sabe interpretar esse tarô, para quem consegue viajar nesse tarô, ele faz com que você entenda
a pessoa que está te consultando, ou você, de maneira extremamente profunda, que é esse tarô aqui de Thoth, o tarô de Aleister Crowley. Você se vê com profundidade e você vê o próximo com profundidade também. Mas essa primeira técnica chama Shiva Netra, faz um bom tempo na sua vida. Você vai ter todos os benefícios da meditação, que é diminuir o estresse, que é ter mais espiritualidade, nesse caso, aumentar a tua intuição, desanuviar a tua forma de amar, aumentar a tua vidência. E se você acredita em iluminação, no chamado Bidya Samadhi, da pequena iluminação, você vai passar por várias pequenas iluminações. Essa técnica te coloca em algo como um êxtase, e por vezes um êntase, que é uma profunda percepção de quem você é, uma profunda aceitação de quem você é. Então essa é a primeira técnica para aumentar a tua intuição, a tua clarividência também, porque você vai olhar com esses olhos, ou melhor, com esse olho, não com os olhos do julgamento, mas com o olho que tudo sabe, que consegue perceber energias, que consegue ir muito além do mundo material. Gostaram, meus irmãos, dessa técnica? Vou ensinar outras agora, passar outras técnicas para você. Essa técnica, quem conhece, chama Shiva Netra. É uma técnica do Tantra. Inclusive, não sei se vocês sabem, toda quarta-feira eu tenho uma mentoria de Tantra e Taoísmo. É uma formação de Tantra e Taoísmo ao vivo e online, toda terça, ao vivo e online, que serve também para mentorias para quem é terapeutas tântricos e quer um reforço nas suas terapias, quer aprender um pouco mais de técnicas. E essa Shiva Netra faz parte. Qualquer coisa, uma hora entra no Instagram, entra no YouTube, formação de terapeuta tântrico. Essa é para quem é de fora de São Paulo. O ideal é fazer a presencial, que é o sábado por mês, em São Paulo, na Humane Amor. Mas para quem não pode, tem essa que é ao vivo, online, toda quarta-feira. Ok? Então vamos agora para uma outra técnica de intuição, algo que é muito difícil eu estar falando aqui, mas hoje eu vou comentar com vocês, ok? Então vamos lá em frente. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos um aplicador da medicina da floresta. E tenho aqui também um rapé, que é um rapé de Jurema. Jurema, que em muitas tradições é uma divindade, em outras é algo próximo de um orixá, em outras é uma cabocla. E dentro da tradição Piagas, que originou o catimbozeiro, que na minha visão é a mais poderosa magia da América do Sul, a magia Piagas, Jurema é uma deusa das florestas, uma grande mãe e que trabalha com energias de cura e despertamento da nossa intuição, da nossa capacidade de enxergarmos com outro olhar e de desenvolvermos os dons da paranormalidade. Então vamos trabalhar do mais simples para o mais complexo. Quando você adquire um rapé de Jurema, mas você não quer fazer uma aplicação em você, ou você não quer que alguém aplique o rapé em você, uma função muito poderosa da Jurema é você colocar um pouquinho nas tuas mãos da Jurema sagrada, bem pouquinho desse rapé, e colocar no teu peito, massageando o peito no sentido horário, sempre no sentido horário, para você criar o que a gente chama de corpo fechado, um corpo seguro aqui, e para você estimular os teus chakras. Você sabe que eu trabalho muito com estímulo de chakras. Quanto mais rápido os teus chakras girarem, mais saúde do corpo você tem, mais saúde amorosa, mais intuição, mais energia, mais carisma. Então, por vezes, nós não queremos usar o rapé
com um aplicador, a medicina da floresta. Então você pode pôr um pouquinho aqui no peito. E antes que você me pergunte aonde compra, da onde vem, como conseguir, isso você pode procurar na internet, procurar alguém que reze quando vai recolher da floresta o rapé, que entenda qual lua é adequada para você usar o rapé. Então, normalmente são algumas nações que se utilizam do rapé. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma que eu uso o rapé, nesse caso, eu estou usando de uma maneira mais voltada para a tradição Nati, tântrica, lá da Índia. E nessa tradição, nós trabalhamos muito com a autossuficiência. O que é autossuficiência? Eu sou muito solitário. E todas as minhas práticas espirituais têm um elemento de solidão. Eu gosto de dirigir grupos, gosto de fazer rituais em grupos, mas as minhas práticas mais poderosas, elas são sempre sozinho. Então, quando você vai usar o rapé dessa maneira que eu estou compartilhando aqui com você, ninguém vai usar em você, é você que vai usar. Otávio, mas tem várias nações que o xamã, o pajé, o piagas assopra o rapé em mim. Sim, mas aqui é uma função um pouco mais leve, ou seja, você vai usar muito pouco da medicina da floresta, um pouquinho de nada. E isso é legal você procurar outras pessoas ensinando, entender um pouco melhor, e até a primeira vez, talvez, ter alguém que compartilhe com você a utilização dessa medicina da Jurema. Para essa função que eu estou dando aqui, que é a função da paranormalidade da intuição, eu sugiro a Jurema. Ou essa daqui, que é alecrim com sálvia. Muito poderosa mesmo. O alecrim, poderosíssimo. A sálvia traz toda uma egrégora. Tanto a Jurema quanto a sálvia vão atuar por demais na tua intuição e por demais na tua paranormalidade. E aí você vai colocar bem pouquinho mesmo, bem pouquinho na mão. Otávio, mas eu já fui em lugares que usam muito, maravilhoso, mas não é o método que eu estou ensinando. Otávio, alguns grandes pajés já sopraram em mim, já aplicaram em mim essa força do rapé, maravilhoso. Mas essa forma que eu estou te dando é um pouco mais específica de um caminho específico, que é um caminho Nat. Então você vai colocar bem pouquinho nas mãos, se você já sabe, vai colocar o rapé, um pouquinho de nada, e vai fazer a aplicação da Jurema ou da sálvia. Antes de você fizer, tem que ter um propósito. Por exemplo, eu uso muito rapé, às vezes eu volto da cidade grande, e as florestas de asfalto, as grandes Babilônias, elas limitam muito a minha energia. Ou às vezes eu vejo um líder na televisão, um líder político, ou vejo alguma notícia maldosa numa conversa de um restaurante, pronto, a minha energia já vai lá para baixo. E aí eu vou acabar utilizando dessa energia. Você já viu o trabalho que fala da medicina do Masayo Ono, que fala que palavras maldosas afetam a água? Então, quando eu vejo pessoas falando muito palavrão, muita fofoca, palavras de maldade, normalmente eu chego à noite, coloco muito pouco da Jurema, ou muito pouco da sálvia, coloco o rapé e peço para a existência que eu não quero essas coisas em mim. Vá de retro. No cristianismo nós falamos, vá de retro, Satã, Satanás. Eu não quero isso para mim. Então eu uso uma vez para tirar e depois eu uso a segunda vez para criar uma proteção. E nessa segunda vez eu uso muito o decreto, eu estou aqui para mim. A energia da vida está em mim. Eu cuido de mim, eu protejo a mim. Eu desenvolvo carisma em mim. Eu tenho saúde em mim. Esse em mim é muito poderoso. Esse em mim fecha o teu corpo para um monte de coisas. Muito mais que imaginar uma luz, imaginar uma cor. Você acha teu corpo depois da utilização do rapé e fala, eu estou aqui para mim. E tanto a Jurema quanto a sálvia,
Mas, Otávio, tem tantos outros. Sim, tem vários outros, mas eu escolhi esses dois para você como os mais poderosos. Tanto a Jurema quanto a Salva vão atuar aqui em você, no seu Ajna Chakra, que é a paranormalidade, que é a intuição, ok? Você sabe que eu tenho um curso que eu dou, seja presencial ou online, que é o Reiki Xamânico, que é o Mahyo. E nesse reiki você ganha um nome de uma nação. O meu é Iauara. Iauara. Iauara significa onça pintada. Quando eu dou esse curso, eu entro num processo, vamos chamar mediúnico aqui para facilitar, e vem o teu nome dessas tradições para mim. E aí também você pode chamar, no meu caso, Iauara, 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 ei, Iauara, que é a onça pintada, que é um totem meu. Ou você pode chamar Jurema, Jurema, Jurema. Então, nota, você pode só passar um pouquinho da Jurema aqui, sempre no sentido horário, no teu chakra cardíaco, no Anahata Chakra, e evocar Jurema, Jurema, Jurema. A energia do rapé, por ser uma energia de terra, não é adequada, não é que você coloque aqui, ok? Não é adequada. Otávio, eu já escutei que eu não sou dono da verdade, tá? Nos meus caminhos, as minhas práticas, eu percebi que elas funcionam do coração para baixo. Então você, coração está magoado, partiram o seu coração, machucaram o teu coração. Você vai colocar um pouquinho e vai fazer esse movimento no sentido horário. Quer ir mais adiante? Pensa num propósito da utilização da medicina da floresta, põe um tiquinho de rapé, mas bem pouquinho, e pega seu curipe e vai lá e faz o sopro, que aqui nessa lição eu não estou compartilhando contigo esse sopro. Pessoalmente, sim, mas aqui na gravação, não. É algo poderosíssimo para você ter uma outra visão, ter uma profunda intuição, ter uma vida muito mais solta, se livrar de um monte de obsessores que nem sempre são espirituais e desenvolver a tua paranormalidade, uma coisa bem terrena, bem forte. Otávio, volto a repetir, mas imaginar a luz, energias entrando, você pode fazer, mas são técnicas bem, na minha opinião, bem água com açúcar. Ficar imaginando um monte de coisa. Eu gosto muito que você use o corpo. Se você usar o rapé com os pés no chão, seja um chão de mato, seja um chão de areia, você utilizar a medicina da floresta olhando para o oceano, uau, é muito mágico mesmo. Então, essa é uma técnica de magia que dispara a tua intuição na hora que você chama Jurema pelo nome, Jurema, 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 e usa o rapé da Jurema, uau, as coisas vão acontecer para você, tá bom? Vai ser muito mágico tudo isso. E querendo, um dia conhece reiki xamânico, é um dos reikis alternativos, meia dúzia de reikis alternativos, na minha opinião, são muito poderosos. O cristão, o xamânico, o dos orixás, o Karuna, e claro, o reiki Mikao Sui, que é poderosíssimo, ok? Poderosíssimo. Pratica. Meus irmãos, alguma dúvida do rapé? Rosa Receitas, rapé de Jurema. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, fique aqui à vontade, senão vamos para outra técnica, hoje para despertar a intuição e a paranormalidade. Técnica para valer, tá? Técnica para valer mesmo. Não técnicas mais simples. O meu público, eu digo que é o pós-graduação da espiritualidade. É gente que já estudou muito, já leu muito e agora quer algo realmente muito para valer. E eu já ensinei 2 técnicas aqui muito transformadoras mesmo. Então vamos para a terceira prática aqui, que tem a impressão que você vai gostar bastante. Vamos para ela. Lembrando agora que todo mês, na Humane Amor, todo mês,
tem as aulas ali do reiki xamânico, que você vai gostar muito. Então, a Lu Soares me pergunta como usar o rapé, né? Ainda mais que ela se desenvolve na Umbanda. Aí é legal, Lu, você procurar outros sites no YouTube que ensinam melhor. Aqui eu só coloquei para quem já é iniciado, para quem já sabe usar aqui o aplicador. Aí tem aulas muito longas, mas eu sugiro que sempre alguém te acompanhe na primeira vez, tá bom? Mas depois você volta, vai no YouTube, vê a aula que eu gravei, que eu dou umas dicas para quem for fazer sozinho, começar bem leve. Mas a primeira vez sempre é legal alguém te ensinar, tá bom? E na minha opinião, pede para usar bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, tá bom? Para muitos, rapé é um caminho, para outros não. Tem que prestar atenção na questão do tabaco, né? Que alguns não pode nunca exagerar no rapé, se bem que o tabaco do rapé não é o tabaco do mal, que é o tabaco do cigarro. As pessoas que falam, sou intuitiva, paranormal, e fumam, uau! Às vezes até essas pessoas podem ver o próprio encosto dela, os próprios miasmas, as próprias sombras, porque a fumaça do cigarro acaba com o seu Ajna Chakra. Porque por ser um tabaco do mal, por destruir o planeta, então tem uma energia de ódio, é como a energia desses bets, todos esses joguinhos de bets têm uma energia de ódio, de maldade, de gerar impostos injustos, tem os piores monstros astrais envolvidos com bets, cigarro e álcool. E o cigarro, as pessoas que fazem cigarro nos odeiam, porque faz para viciar, qualquer tipo de jogo, né? Quem divulga bets, cigarro, são pessoas que nos odeiam, Então vem essa energia de ódio para os nossos corpos astrais. Então vamos aqui para mais uma lição. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos 3 tarôs alternativos, 3 oráculos, vamos colocar assim, que na minha opinião, esses 3, juntamente com outros 2, são os mais poderosos oráculos para aprofundarmos na nossa alma, nos nossos caminhos de vida, para aumentarmos sensivelmente a nossa intuição. E, inclusive, eu vou estar usando agora esses 3 oráculos para você que está me assistindo. Baseado no princípio da sincronicidade, as pessoas que assistirem essa aula, elas vão ter algumas respostas baseadas nesses 3 oráculos. Quais são eles? O primeiro é o oráculo que se chama Cartas Xamânicas, que são vários animais. Aqui a gente tem a borboleta, aqui nós temos o coelho ou coelhinho maravilhoso, aqui temos o gambá, aqui temos o lobo, a energia do lobo. E esse oráculo, ele vai falar do nosso id, do nosso bicho. Porque sempre que nós precisamos de uma intuição, quem tem que ter essa intuição é o nosso bicho, é o nosso id, é uma coisa meio nossa, que está por detrás do ego, por detrás da mente, que é profundamente intuitivo. E esse oráculo, ele tem a força de vários animais. Eu faço uma mentalização e puxo um arcano, uma carta, e essa carta vai falar qual animal eu devo chamar para uma situação X ou Y. Eu já vou fazer. O outro oráculo que todos que mexem com espiritualidade devem ter, na minha opinião, são as cartas do caminho sagrado, que tem o livro também, como dos animais também. Essas cartas do caminho sagrado pressupõem que o teu caminho de vida é sagrado. E você vai... Todas elas são ótimas, não há uma que seja negativa, e todas elas falam de um caminho. Não é assim, vai acontecer tal coisa, jamais. É um caminho, é para onde ir. Quando eu interpreto um mapa astrológico de alguém, eu olho o mapa e tento ver até onde a pessoa pode ir, até onde você pode chegar, o quanto que você pode florescer. Essa é a minha visão de um mapa astrológico. Esse daqui não.
Esse daqui não. Ele vai falar do lado externo, vamos colocar assim, do lado no mundo, do lado de fora, também o quanto que você pode florescer. O mapa fala de dentro e de fora. Esse daqui fala como florescer no trabalho, você vai tirar uma. Como florescer no amor. Como ter um caminho sagrado com os amigos ou no estudo. Então ele é muito poderoso. O tarô dos animais, o xamânico, ele toca o nosso id, uma força que eu preciso. Esse daqui fala por onde eu devo ir. E por último, as cartas do Osho, maravilhosas, as cartas do Osho extraordinárias, que se chama o tarô Zen do Osho, que é quando eu quero pedir para o meu mentor pedir algo para ele. Em alguma lição minha, você vai ter a diferença entre mentor e guias espirituais. Porque às vezes você pede uma resposta para um guia espiritual. Isso é uma coisa, um guia espiritual. Então eu tenho guias do Reiki, eu tenho guias do Tantra, eu tenho guias do Taoísmo, são as melhores terapias. O Tantra é para você entrar em êxtase, para você se iluminar. Do Reiki é cura. Então existem os guias de cada tradição. Do cristianismo é a fé. Existe o mentor ou a mentora, que é uma coisa muito tua mesmo. E essas cartas do caminho, essas tarôs Zen do Osho, eu posso pedir algo para os meus guias e para os meus mentores. Então vamos começar por esse daqui. Como eu estou falando um pouco de paranormalidade, de intuição, eu vou revelar aqui para você do teu guia espiritual, da tradição que está com você. Como que você pode ter mais intuição, percepção extrasensorial, ter evidência, saber os caminhos certos ou errados, enfim. Estou pensando aqui em você que está comigo. Venho aqui, tiro esse arcano aqui. Que veio, olha que lindo, uma nova visão. O que é uma nova visão? Exatamente, muda tudo o que você pensa, abre novas portas, começa de novo alguma coisa. Imagina tirar todas as mentiras da tua vida. O que sobra? A verdade. Se agora eu tirasse todas as mentiras da minha vida, se agora você tirasse todas as mentiras da tua vida, o que sobraria? Uma nova visão. Então muda a tua vida. Não seja um robopata, uma robopata que sempre faz a mesma coisa. Não entre na doença da normose, que é ser sempre uma pessoa normalzinha. Otávio, por que você diz isso? Eu não digo nada, é o que saiu para você, do teu guia, do teu mentor. Vamos tirar mais uma, que aí é uma união dos guias e dos teus mentores. Mesma pergunta, como aumentar a paranormalidade, ter uma vida mais feliz, ultrapassar o estresse, o medo, enfim, confiar em mim. Vamos pegar uma aqui do Osho, passar a mão para você que está aqui me vendo. Saiu essa aqui. Então vamos lá. Viagem. Uau! Tá saindo arcanos para você realmente sumir, fazer uma peregrinação, abandonar um monte de coisas. Eu acho que está muito forte para você aqui a questão do desapego. Escreve num papel depois tudo aquilo que você tem que se desapegar, que você tem que jogar na lata do lixo. Sabe, quando eu falo isso, não é só camisetas velhas, CDs, livros, que a gente já leu, é psicológico mesmo. E começar uma nova viagem. Sempre a gente pode começar tudo de novo. E veio isso para você, do teu guia, do teu mentor. Então, o tarô Zen do Osho, sempre que você quer respostas, Otávio, onde eu compro isso? Amazon, Mercado Livre, qualquer lugar tem. Tarô Zen do Osho. É muito importante você ter esse oráculo. Se você atende, eu quando atendo alguém, faço uma previsão,
Eu tenho o tarô do Crowley, que é o meu predileto, disparadamente o meu predileto, é o mais poderoso. Eu gosto de fazer as previsões bem para valer, mapa também bem para valer mesmo. E tenho também esses tarôs que eu vou agora para o segundo. O segundo é as cartas do caminho sagrado. Volto a repetir, ele é algo mais do lado de fora, do exterior. Então, vamos pegar a tua questão profissional. Como que você pode, na tua profissão, ser muito mais pleno, muito mais próspera, subir, alcançar muitas coisas. Então, eu venho aqui nesse tarô e venho aqui, vamos ver para você. Olha, o coral veio, o coral. O coral é o que veio para você. É um alimento. O que é um alimento? Você tem que se alimentar mais profissionalmente. Isso significa estudar mais, aprender coisas novas que talvez ninguém nunca pensou, se alimentar de intuição, chegar no teu trabalho e criar um ambiente que seja um alimento para você. Então, ter fotos de pessoas que você ama na tua mesa, às vezes colocar uma erva sagrada, um cristal, se levantar de vez em quando e respirar fundo, e criar muitas coisas. O Robert Chinachi, que é um grande amigo, fala, você quer ganhar dinheiro? Faz as outras pessoas ganharem dinheiro também. E por que eu estou falando isso? Porque saiu isso. Quanto mais o teu trabalho alimentar outras pessoas, alimentar o mundo, mais você vai ter sucesso. Então, esse foi as cartas do caminho sagrado. Eu vou revelar mais uma, que é para falar de questões, como a tua vida como um todo, nesse momento, quando a gente usa isso, sempre tem que jogar meio para o momento, porque a vida muda. Como que você pode agora, nesse momento, abrir 1000 caminhos na tua vida? Vamos ver? Aqui o que aparece. Vamos lá, aqui. Esse daqui. Saiu o campo da fartura. Uau! Campo da fartura. Mesma coisa da outra. Onde você pisar nesse mundo, traga fartura para as pessoas. Traga inteireza para as pessoas. Seja numa palavra que faça alguém crescer, seja num abraço que faça alguém crescer, seja no seu trabalho, sempre dando algo a mais, sempre falando para as pessoas, eu te amo, eu te respeito, eu consigo te enxergar, conta comigo para o que você precisar. O Osho, o mestre Osho, ele falou assim para mim, num certo momento, não só para mim, para alguns discípulos, forme alguns dos melhores terapeutas do planeta, o Osho falou para mim. Astrólogos, tarólogos, mas forme grandes terapeutas. E eu sempre levei isso muito a sério. Ele falava assim, Osho, quando eu morrer, que eu tenha deixado esse mundo mais perfumado e mais feliz. E o Osho falava, esse é meu sonho. E agora eu dou meu sonho aqui para você. Eu dou meu sonho aqui para você. Deixa esse mundo mais perfumado. Na tua lápide, na hora que você partir, que esteja escrito lá, fulano, fulana, deixou esse mundo mais amoroso, mais gentil, mais perfumado, um pouquinho. Porque hoje tem tantas pessoas que poluem o mundo, que trazem ódio para o mundo, maldade, ganância. Deixa esse mundo mais perfumado. Por que você está falando isso, Otávio? Porque saiu esse arcano para você nas cartas do caminho sagrado. E essas cartas do caminho sagrado você pode pôr na cabeceira da tua cama e todo dia você abre uma. Eu não vou me viciar nisso? Não, são só coisas bonitas. E essas cartas do caminho sagrado são coisas que o nosso consciente não entende. Então, quando eu vou aqui e revelo, nosso consciente não pega. Aqui vem uma grande mensagem. E todo dia vai ser sagrado. E você vai amplificar demais a tua intuição. Vai amplificar demais, ok? Na próxima lição aqui eu vou estar falando do tarô de Aleister Crowley, maior tarô que existe, junto com o Waite, mas o do Crowley, e vou estar falando das cartas dos animais, como você pode usar a força, estou até com o Pets aqui, a força de vários animais
na tua vida, tá bom? Então, encontro você aqui na frente. Meus irmãos, vou beber um pouquinho d'água, continuar aqui, depois falar do tarô dos animais. E falar para você, alguém fez alguma pergunta? Podem fazer perguntas, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Ai, agora não consigo mais achar essas perguntas aqui. Ah, tá. Primeiro, o curso de tarô já vou falar. O que fazer com medo que sinto de dirigir? Tá. Vamos ver. Eu não sei se a pessoa está pedindo para mim colocar um arcano para ela, é isso? Aí aqui eu tenho Sagrada Pausa, que bonito. Sim, todas as terças-feiras, por enquanto, e depois vai mudar para quinta, eu dou um curso de tarô e astrologia. Inclusive, quem está me vendo hoje, agora amanhã é dia 2 de agosto. Não, 2 de setembro. Amanhã é 2 de setembro. Amanhã eu vou estar dando comece esse curso, se você quiser assistir uma aula ao vivo e online comigo. É um valor bem acessível, aulas todas as terças, ao vivo e online, para você aprender tarô e astrologia, 6 meses. Aprender, porque a astrologia ela é a parte técnica, você não precisa de intuição, você interpreta teu mapa, faz previsões, todo mundo quer fazer mapa astral, as pessoas amam o mapa astral, amam. É muito difícil, eu gravo centenas de mapas, centenas, e as pessoas falam coisas incríveis, não porque eu sou maravilhoso, porque o mapa da pessoa, quando ela é revelado, o mapa fala tanto da grandiosidade das pessoas, às vezes alguém fala, achei muito genérico ou superficial, porque normalmente a pessoa é superficial, porque o mapa fala da tua grandeza mesmo. E é interessante porque o tarô complementa a astrologia, e quem faz tarô e astrologia, uau, para você. Ou se você quiser atender como tarólogo e astrólogo, é um curso de 6 meses, bem para valer, aula ao vivo e online, terças-feiras à noite. Quem não puder, fica gravado a aula, e vocês vão estar conversando comigo, nós vamos olhar os mapas de vocês também. Começa amanhã, dia 2 de setembro, mas sempre está começando. Você pode procurar saber no Instagram e no YouTube e assistir uma aula aberta para ver se você gosta, tá bom? Então, vamos em frente aqui. Tô achando estranho, tem tanta gente aqui no YouTube, não querem me perguntar nada dessas questões de intuição, Então, vamos falar. Qualquer coisa é só chamar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos em frente aqui. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos esse oráculo que é chamado cartas xamânicas, que são dezenas de animais. E quando nós revelamos esse oráculo, cada animal tem uma força. Eu peguei aqui, por exemplo, o antílope, que tem a força de pularmos obstáculos, de ultrapassarmos situações que não estão legais, de sermos ligeirinho em tudo aquilo que fazemos. Vou abrir um outro aqui, vamos ver. Saiu o sapo. O sapo ele fica só olhando, imóvel, absolutamente zen. E de repente ele joga a língua e pega alguma coisa. Tanto que o sapo é um dos símbolos do Japão. Você vai na Liberdade, tem um sapinho para você comprar, que é perfeitamente imóvel, centrado, pacífico. E cada um desses animais, você tem aí dentro de você. O teu íntimo tem todos esses atributos aqui dos animais. Às vezes eu quero aumentar a minha intuição, meu lado mais id. Id significa uma espécie de moleque e moleca. Eu adoro isso. O que é o moleque e a moleca? É uma parte nossa, assim, que é meio... Faz qualquer coisa, não aceita não como resposta, não baixa a cabeça, é desobediente. Eu adoro pessoas desobedientes, adoro. Adoro pessoas rebeldes, não revolucionárias.
revolucionário quer brigar com o mundo, quer confusão, quer lutar, quer destruir tudo. O rebelde, ele faz tempo que eu não faço isso aqui numa aula. O rebelde, ele dá uma banana para o mundo, uma banana para o mundo careta, para o mundo quadrado, para o mundo babaca, uma banana, sabe, para alguns valores retrógrados, destrutivos. E esse rebelde é o nosso bicho, que a gente passa a infância inteira aprendendo a ser obediente e a não pôr esse bicho para fora. A gente aprende a infância inteira a se tornar uma múmia, uma pessoa sem alma, sem vida, sabe? E esse bicho, ele vem quando a gente pensa nos animais. Então eu vou pegar aqui um animal para você, que está aqui me vendo, e pensar assim, como que você pode ter uma garra, uma força, uma capacidade de enfrentar qualquer coisa. Esse é o nosso bicho. Vamos ver aqui qual que vem. Aqui, esse aqui. Veio a cobra. Uau, adoro a cobra. A cobra é o animal mais combatido no Ocidente, porque a nossa força visceral mesmo, é a força seminal do homem, é a força do útero e do ovário da mulher. Nem se eu pudesse escolher um, a cobra viria maravilhosa, porque a cobra, ela é realmente aquela que silva, aquela que todo mundo tem medo. Esse espaço é meu, a cobra fala. Essa vida é minha. Essas escolhas são minhas. Não adianta você me criticar, não adianta você me pôr para baixo, porque eu vou me pôr para cima. A cobra sabe andar em qualquer lugar. A cobra é focada, é quieta, ela observa e quando ela vem, ela dá o bote. E não mexe com ela. É isso que veio para você. Agora, tem outros momentos, vamos supor que eu esteja usando, a gente fala assim, qual animal que eu posso colocar no meu relacionamento afetivo? Para mim ser mais intuitivo, intuitiva e saber que força que eu uso para dar mais certo as minhas uniões afetivas. Vou revelar uma aqui. Aqui. Veio para você o peru, a força do peru. O peru, ele se abastece muito, é um animal cheio. Então, se encha de amor. Se encha de amor. Tenha, assim, uma atitude mais tranquila no amor. De ser ouvidos, de abrir o coração. Você vê que o peru e a cobra são completamente diferentes. Porque em cada momento da nossa vida, nós podemos usar um bicho. Então eu vou lá e revelo o tarô para mim. Vem o beija-flor. Nossa, o beija-flor é profundamente espiritual. Vem uma questão, seja de trabalho, de amor, espiritual, de amizade, de viagem, vem o beija-flor. É você ser muito espiritual. Às vezes eu tô lá, vem o alce. Você faz uma pergunta para você, vem o alce. O alce é você ser uma alma extremamente forte. Nada te segura. Então, olhando o que eu ensinei anteriormente, nós temos 3 oráculos que despertam demais a minha intuição, que despertam a magia, e que, quando eu faço uma consulta para alguém, eu uso os 3. É muito difícil eu fazer consultas de previsões, eu sou muito mais chamado para fazer mapa astral, que é realmente o meu grande forte. Mas quando eu atendo alguém, eu uso esses 3 oráculos. As cartas do caminho sagrado, que é para pegar a força do meu id, do meu bicho, do meu moleque mesmo, que ficava 3 noites sem dormir para dançar, moleque que não queria ouvir a opinião de ninguém, moleque que fazia só o que queria, dava errado às vezes, mas fazia, moleque que era ousado, que era atrevido. O bicho é a tua moleca também, que é atrevida, que não dorme, que passa as noites dançando, que fala, vamos viajar, vamos. Esse é o nosso id, que a sociedade quer acabar com isso o tempo todo. Tá? Porque se todo mundo tivesse um id mais forte, a gente não sustentaria um monte de monstros que dirigem esse planeta, que são parasitas que nós sustentamos, porque nós não temos respostas. Aí
tem as cartas do caminho sagrado, maravilhosa, que vai falar de como eu posso viver meu caminho sagrado no mundo. No mundo. Como que eu posso exteriormente, no trabalho, na profissão, com dinheiro, tudo, fazer tudo ficar sagrado na minha vida. E esse daqui mostra quais portas que eu devo abrir em cada área da vida, depende da tua pergunta. Depende da tua pergunta. E o tarô do Mestre Osho, maravilhoso, que é o tarô que vai falar sobre, como se fosse uma mensagem do nosso guia e uma mensagem do nosso mentor. Porque às vezes a gente ouve um monte de vozes, né? Estou escutando a voz do meu eu superior. Não é eu superior, não, é a tua mente. É a mente falando um monte de coisa. Que é mais bonitinho, a gente acha que é luz. Mas nossos mentores ou guias, eles se manifestam muito através de símbolos. Você vai ver símbolos, sonhos, grandes visões, tá? Então, esse tarô Zen do Osho, incrível para você estar lidando com ele. Incrível, 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 tá? Agora, um outro ponto que eu acho muito bacana de ensinar aqui para você é a utilização do tarô do Aleister Crowley, mas de uma forma diferente do que você já conhece. Eu vou estar falando aqui em seguida como usar o tarô, não para obter respostas, mas para conseguir fazer uma magia na tua vida, para conseguir, digamos, ultrapassar obstáculos, ter força para alcançar algo, tá bom? Te encontro numa próxima lição. Estão gostando dessa aula? Vamos ver aqui o que falam. A Mili fala, professor Otávio, se a paranormalidade existe, será que ela é uma capacidade natural de todos os seres humanos, ainda pouco desenvolvida? Sim, a paranormalidade, na minha opinião, tem muito a ver com a intuição que os animais têm, que tem respostas rápidas, né? A gente tem uma intuição, vem à cabeça e fala, mas o que vão pensar de mim? E não dá, se der errado, e não sei o quê. Então eu acabo bloqueando essas coisas. Então, para mim, a paranormalidade é muito intuitiva. Ela requer respostas muito rápidas mesmo. Vamos ver aqui outra pergunta. Como diferenciar uma intuição verdadeira de uma ansiedade ou paranoia? Às vezes ouço nitidamente algumas coisas e fico com receio da paranoia minha, tá? Tá, isso daqui é interessante, né? Quando a gente começa a fazer artes marciais que não tem muito combate, que tem muita espiritualidade, que é o Aikido. Nunca fiz Aikido, tá? Então não é uma opinião pessoal, é de estudar de fora. Algumas técnicas de Kung Fu, de Kenjutsu, que é a arte da espada, o Karatê. Você vai aumentando a sua intuição muito. As pessoas hoje que têm muito medo, eu falo, faça artes marciais. E a intuição é a mesma coisa, é uma prática para você ter intuições certas. Então vamos imaginar que você precisa de uma resposta, tá? Você precisa de uma resposta. Passa o dia inteiro no mar. Você já ficou o dia inteiro no mar, tulipas de cetim? Olhando o mar. Só relaxa e olha o mar. E às vezes fala, mar, me dá uma resposta. Ou que eu falei no começo da aula aqui, você estava no começo, rapé de Jurema, me dá uma resposta. Se concentra, pede uma resposta mesmo. Esses oráculos do tarô. Agora, pensar que as intuições vêm na nossa cabeça o tempo todo, muitas vezes, o Gasparetto falava muito isso, né? O Gasparetto, vocês conhecem? Ele dizia, a gente está rezando para Deus. Pensa que está rezando para Deus, mas na verdade está rezando para os nossos encostos, para os nossos obsessores. E, estou ouvindo uma voz do eu superior. Normalmente é uma coisa meio obsessiva. Por exemplo, tem gente que fala de encosto, obsessores o tempo inteiro. Dentro da espiritualidade, o tempo inteiro fala de obsessores. Porque essas pessoas estão obsediadas. Então, só fica aquilo na frente dela. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, a pessoa até conhecida, que todo mundo tem obsessor. Eu falei, eu não tenho obsessor nenhum.
Então, eu não ouço as vozes disso, porque eu nem tenho. Quando você fala, eu tenho muita paranoia, tenta mudar isso, sabe? A gente se engana, a gente pega caminhos errados, a gente abre portas que não devia abrir, a gente escolhe pessoas que às vezes são exatamente as pessoas que vão nos trair, porque também faz parte da vida errar. Faz parte da vida errar. Mas prefiro que você não fale muito isso de paranoia e procura, quando precisar de uma grande intuição, usa as técnicas que eu ensinei aqui, principalmente a primeira, que chama Shiva Netra, que dispara a tua intuição. E você quer uma resposta da vida, vai para a montanha. Os povos tribais, quando eles querem ter uma visão, chama busca da visão isso, busca da visão. Eles sobem uma montanha e falam para a existência, existência, me mostra um caminho. Chama busca da visão, tá bom? Se você gosta disso, vai um dia fazer lá em São Paulo comigo, esse curso de reiki xamânico. Tem online também, que tem alguns exercícios dessa busca da visão. A gente precisa ficar sozinho, às vezes, precisa subir uma montanha. Eu moro numa montanha sozinho, então para mim é muito fácil ter essas visões. Mas quando a minha mente começa a ficar muito turva, essas vozes, que é eu superior, que nada, é um monte de miasma, de encosto. Nossos mentores se comunicam pelo silêncio, por um clique, na minha opinião, ok? Então, legal isso. A Tulipa, a Liz falaram, nunca me permiti esse momento comigo mesmo. É importante isso. Os índios que vivem no mato, os povos tribais, Jesus ficou 40 dias sozinho, porque não aguentava mais aquela falação lá das pessoas, né? Então, eu tenho uma coisa que chama Mauna. Mauna é jejum de palavras. Nossa, eu acho muito importante isso. Jejum de palavras. Ficar um dia sem falar com ninguém. Nem no celular, nem por internet, nem por telefone. Ficar um dia sem falar. Sem receber nada de fora, evitar o máximo de contato com o mundo e também não falar. Tá? Então vamos em frente aqui para a última lição de hoje, dessa questão de paranormalidade e intuição. Quem está me vendo no YouTube, deixa um like se quiser, ou quem vê depois deixa uma pergunta. Para quem gosta de espiritualidade, para valer, porque tudo que eu ensino aqui foram de grandes mestres da espiritualidade que levavam tudo isso muito para valer mesmo, tá bom? Então vamos em frente aqui para a última lição de hoje. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos esse tarô poderosíssimo que chama tarô de Aleister Crowley, que é um tarô que foi desenhado com vários símbolos de ocultismo, magia, espiritualidade indiana, tântrica, egípcia, rosacruciana, e é um trabalho de pesquisa de Aleister Crowley de muito tempo nas escolas de mistérios, que ele coloca tudo nesse tarô. Fazendo um parênteses aqui, na minha visão, Aleister Crowley, num certo momento da vida dele, seguiu alguns caminhos inadequados, fez algumas escolhas erradas. Isso pode acontecer comigo e com você. Então, sempre que se fala de Aleister Crowley, se fala dessas escolhas erradas, mas esquece-se que ele, durante muito tempo na vida, fez pesquisas em grandes escolas de mistérios, com grandes mestres pessoalmente, viajou pelo mundo inteiro, trazendo uma sabedoria que está contida nesse oráculo, nesse tarô. Então eu vou falar aqui para você, por exemplo, aqui nós temos o tarô, o arcano do sol. Eu nunca falo cartas de tarô, porque o tarô não é uma carta, é um arcano. Arcano vem de arca, de arcanum, de secreto. E você pode usar o tarô do Crowley num processo inverso a um processo interpretativo, que é assim: eu preciso de mais luz na minha vida, nesse momento. Eu preciso clarear a minha vida, saber os caminhos certos. Eu preciso ser uma pessoa mais carismática, mais viva, aumentar minha estima. Então, o que eu faço?
eu pego o tarô do Crowley e eu vou meditar nesse arcano, que é o Sol. O Sol é tudo isso que eu falei aqui para você. Então eu faço o contrário. Eu pego e vou olhar para o arcano do Sol, eu vou colocar esse tarô em algum local, acender uma vela do lado do tarô, do lado, que a vela sempre estimula o Ajna Chakra, que é da intuição. Então eu vou olhar para o tarô, acender uma vela do lado dele, aqui assim, tanto faz o lado, não vai queimar o teu tarô de Crowley, que é maravilhoso. Quem não tem, imprime, pega na internet, e vou ficar olhando para esse arcano do Sol. Vamos supor que eu queira trazer para a minha vida mais amor, ou até um relacionamento. Não, vamos falar de valores financeiros primeiro. Então eu vou pegar o tarô do Imperador, que é um tarô. Isso, para quem conhece, você está criando uma espécie de servidor com o tarô. São os servidores mais poderosos. Servidores são formas de pensamento que nos servem no plano astral. Isso é muito poderoso, hein? Eu tenho o meu curso de astrologia e tarô, que forma astrólogos, e junto com o tarô, astrólogos e tarólogos, tarô do Waite e Crowley, que são os mais poderosos, e os complementares. E lá você aprende a fazer, também a trabalhar com os 40 servidores, que são servidores astrais. E o que eu estou ensinando aqui para você é um pouco disso. É você pegar o tarô do Imperador, que é a questão material, financeira, do dinheiro, da fartura. Você pega esse arcano do tarô e você fica olhando para ele com uma vela do lado. Deixa entrar isso em você. Uns 10, 15 minutos. Você está criando mentalmente o que esse símbolo está propondo. Esse símbolo você pega o imperador, tem uma águia no escudo, que significa o espiritual da matéria. Ele tem um cedro na mão, que é um cedro de força, de poder, de ninguém me segura. Ele tem alguns carneiros aqui atrás dele, que ele enfrenta qualquer obstáculo. Aqui, no caso, é um arcano financeiro. Ele tem um mundo nas mãos que representa que ele tem o domínio do mundo material. Ele está sentado em forma de 4, que é a matéria. Então você vai trazendo isso para você, essa força do imperador. Agora vamos falar da parte afetiva. Cadê aqui a imperatriz? O tarô do Crowley, olha que eu tenho muita experiência com tarô, já fiz tarô no Fantástico, nos programas de televisão, programas que antes eram Mulheres em Desfile, que eram programas vespertinos, já fiz tarô, já dei aula de tarô para Rita Lee, para o Roberto de Carvalho, nossa, e tarô do Crowley, nada chega perto do tarô do Crowley, do poder, da força do tarô. Mas, claro, você vai querer interpretar tarô vendo a grandiosidade da pessoa. Se você quer ver só as coisinhas da pessoa, o mínimo, tem vários tarôs que são muito bobinhos, na minha opinião. Então, esse próximo tarô aqui é quando nós queremos melhorar a nossa intuição, a nossa paranormalidade, escolher caminhos melhores para lidar com o amor. Então você vai meditar no arcano da Imperatriz, do tarô do Crowley, desse jeito que eu te ensinei. A Imperatriz aqui, ela tem uma cegonha, que ela está dando luz ao amor, ela está acolhendo no colo, como que segurando uma criança, que é segurando o amor. Ela tem os lírios, que é a espiritualidade. Tem um símbolo aqui, que é o símbolo da tradição wicana, dos sacerdotes e das sacerdotisas wiccanas. Ela tem aqui na mão várias fases da lua. A lua que é a grande mãe, a Pachamama. A Pachamama é a mãe terra, mas a lua é Durga, digamos, na tradição indiana. E ela traz toda uma doçura. Então, quando você fica olhando muito para isso, você abre teus campos. Às vezes, da minha mente que não acredita que vai ter amor, enfim. Você sabe que eu vi esses dias na internet, a Ananda falou para mim, botaram numa loja, assim, uma placa,
aqui só entra as mulheres comuns, feias. E na outra parte da loja, aqui só entra as mulheres lindas, que se gostam. E colocaram na loja. E a maioria das mulheres entraram pela porta, eu sou uma mulher comum, eu me acho feia. Mulheres lindas. Mas o que é linda para você? Para mim, toda mulher é linda. Toda mulher é linda. Alguma coisa... às vezes não é uma Gisele Bündchen, uma Madonna, que é esse padrão ocidental, mas para mim, uma mulher é algo maravilhoso. E a maior parte das mulheres, ela começa a entrar... Entra por isso que eu não gosto de mim, eu me acho feia. A maioria. E tem muitas que entram pela porta assim, eu me acho linda. E elas já entram rindo, brincando. Então, a nossa forma de pensamento, ela muda muita coisa. E não é só ficar pensando, não é só ficar pensando. Nós olharmos para essas figuras, para esses oráculos. Eu quero ter muita intuição, muita paranormalidade. Eu quero saber... decidir minha vida, ou eu atendo com tarô, com astrologia, quero saber como fazer isso de maneira mais poderosa, uau! Então, você vai olhar para esse arcano do Crowley, que ele é... Se eu tivesse algum lugar nas minhas costas para tatuar, eu tatuaria esse arcano. Fiz muita tatuagem desde da adolescência, não tem mais lugar. Mas esse arcano é muito lindo, ele representa a síntese. Ele tem os 4 elementos, que está ligado também aos 4 evangelistas, mas ele tem aqui o touro, o leão, a águia e o anjo, fogo, terra, ar e água. Ele tem uma pessoa numa dança universal, essa pessoa está andando sobre a serpente, que é a Kundalini dela, está num profundo êxtase espiritual, lembra esses deuses dançarinos como Shiva. Então, quando você começa a meditar nesse arcano do Crowley, do jeito que eu ensinei, com uma velha, enfim, você começa a atuar no teu Ajna Chakra. Olhar para uma figura que tem essa força simbólica, você está despertando aqui, está mexendo aqui. Teu chakra começa a girar mais depressa e trazendo os atributos dos arcanos do tarô. Então, são 22 arcanos, cada um deles serve para uma coisa, tá bom? Num outro momento, eu vou estar compartilhando mais contigo para qual que é a função de cada um, tá bom? E se você quer ser um astrólogo, quer ser um tarólogo, tá aí meu curso, você pode fazer, que é ao vivo e online. Ao vivo e online, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, hoje eu só dou aula assim. E você vai também meditar numa coisa que é muito importante, que é no seu mapa astral. Esse mapa astral, que está em 3D, quem me deu foi uma moça chamada Elisa Sintra. Elisa Sintra com M. Elisa Sintra. Deve ter o Instagram dela, enfim, ela que me deu de presente. É o meu mapa mesmo, meu mapa. Aqui está minha lua em Leão, meu ascendente Leão. Aqui está o meu Sol em Libra. E o teu mapa, mesmo que você pegue num papel, ele é uma foto do momento em que você nasceu, uma foto do céu no momento em que você nasceu. E quando você medita no teu mapa, uau, começa a ser revelado para você, porque são símbolos, começa a ser revelado muito do teu dharma, do teu caminho de vida. Às vezes você pergunta, quem sou eu? Vai lá e faz o teu mapa. Lógico, isso aqui é o que você tem que viver nesse mundo. É a tua jornada, é teu dharma, é teu caminho. São as portas que você deve abrir, aquilo que você deve experimentar, e também aquilo que você não deve fazer, não deve experimentar, não deve viver. Esse é o teu mapa, que é um outro ponto que você tem que olhar bastante. Então, nota que eu dei várias aulas aqui de Trataka. Trataka é o que mais aumenta a nossa intuição. Trataka é você focar muito o olhar em alguma coisa. Você dispara esse chakra que é o teu Ajna Chakra. Meus irmãos, mais uma live linda aqui com vocês, todas as segundas, às 7h30 7h15, 7h15, com esse nome Espiritualidade, iluminação, espiritualidade, práticas, e hoje eu ensinei
6, 7 técnicas para você despertar a tua intuição, a tua paranormalidade, técnicas muito fortes, guardadas dentro da espiritualidade prática, ok? E se alguém quiser me perguntar alguma coisa agora, fiquem à vontade, que eu respondo com o maior prazer a respeito desse assunto, claro, que eu estou falando. A Lúcia pergunta se eu deveria fazer o curso que estou pensando. Não, então, isso não tem como saber. E às vezes, por exemplo, a gente vai estudar alguma coisa, corre o risco de você estudar e depois não gostar no meio. Isso é comum, tá? O que a gente pode usar os oráculos, às vezes, é perguntar: se eu estudar tal coisa, revelar um arcano, e tal coisa, revelar um arcano, e tal coisa, revelar um arcano, e ver qual deles que é mais adequado para a gente estudar, tá bom? Ei, Edna, Denise, muito obrigado, vocês são incríveis. Amanhã vocês vão fazer lá a astrologia? Acho que a Miriam falou com vocês, né? Se vocês quiserem fazer. Amanhã começam, para quem está vendo no YouTube outro dia, está começando essa formação de astrologia e tarô, aula ao vivo e online comigo. Quem quiser assistir a primeira aula, uma terça-feira, mesmo daqui uns anos, entra lá no site da Humana e Amor, entra no WhatsApp, no Instagram e pergunta para a Miriam: quero fazer astrologia ao vivo com Otávio Leal, ao vivo e online. E aí, em 6 meses, você já vai estar formado astrólogo ou astróloga com o tarô. As aulas são muito para valer, elas são gravadas, tem muito material para você estudar. E é isso. Fica essas dicas aqui para você, tá bom? Então, eu vou me despedir, vou fechar aqui a nossa conversa. Amor de amor e mais amor ainda a ti. Espero que vocês façam alguma dessas práticas que eu compartilhei. A primeira que eu compartilhei, eu acho a mais maravilhosa, Shiva Netra, essa de olhar a vela, de deixar o corpo balançar, de imaginar que o amor sai de você, depois imaginar a vela aqui. Essa técnica eu fiz muito tempo na minha vida, e ela foi fundamental para o meu propósito de intuição, de fazer atendimento, de fazer mapa. Isso facilita muito que, quando eu faço um mapa, por exemplo, que eu veja a grandiosidade de quem solicitou esse mapa, ou de quem quer fazer uma consulta, ou de quem faz curso mesmo. Mas não importa se é um dentista, você é um administrador, um arquiteto, vou te falar umas profissões bem éticas. Se é um professor, nossa, como o professor é importante para o mundo. O professor devia ser doutor, todo professor devia ter o título de doutor e doutora. Você vai lá essas técnicas facilitam muito de você dar aulas melhores, saber o que oferecer para as crianças ou para os adultos, enfim, tá bom? Amor de amor e mais amor ainda a ti. Muito, 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 muito obrigado, muito obrigado.